Boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer o convite do professor Alessandro Ottaviani para poder estar aqui nesse evento. É uma honra para mim poder participar desse momento de homenagem a esse grande nome, a esse grande jurista, a esse grande jornalista, grande estadista, sobretudo um grande pensador, que foi Santiago Dantas. E uma honra redobrada também por poder presidir essa mesa na presença desse grande jornalista, Luiz Nassif, por quem tenho grande admiração, ele sabe disso. Compartilho em grande medida suas ideias, não digo todas porque certamente não li tudo, né, Nassif? Eu assumo. Então agradecer a oportunidade de estar aqui e de poder compartilhar desse momento de reflexão e de memória dessas ideias que permanecem até hoje a partir de Santiago Dantas. Então, sem maior delonga, estamos todos ansiosos certamente aqui para ouvirmos o Luiz Nassif. Passo a palavra. Professor André, muito obrigado também pelo convite. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu levantei do Santiago, mas eu queria agradecer a possibilidade de beber aí na sabedoria, no ensinamento de vários expositores. Eu só que sugeriria ao professor Guerreiro tirar o Rui Barbosa do altar, viu? O Rui Barbosa, como ministro da Fazenda, o episódio do encilhamento. Eu lancei um livro em 2005 chamado Os Cabeças de Planilha. Eu dessantifiquei o Rui Barbosa. Em relação ao PSD, a professora Maria Vitória Benevides falou das peculiaridades mineiras. O meu avô era presidente da UDN de Poços de Caldas em 58, quando o Santiago foi eleito deputado federal, e teve um pacto PTB, PSD. Eu tentei achar até a foto dos dois do palanque lá. PTB UDN. E o lema desse pacto era Morra PSD. Você tinha um cartazão lá e o Santiago no comício. Essa questão do Jackson de Figueiredo é importante para mostrar dois escritórios que no Rio tiveram uma influência enorme na política do Rio. Os dois saindo de Jackson de Figueiredo, que é Santiago Dantas e Augusto Frederico Schmidt, né? E os dois ajudam a modelar, inclusive no setor público, aí, muito do pensamento e dos principais atores do setor público. Em relação a essa visão premonitória do Santiago Dantas, eu estou lançando um livro, já era para estar pronto faz tempo, deve sair no segundo semestre, uma biografia do Walter Moreira Salles. E a parceria entre ambos foi fundamental para essa visão de futuro do Santiago Dantas, porque você tinha os novos negócios surgindo e esses novos negócios não tinham um enquadramento legal. Eu peguei rapidamente alguns exemplos aqui do que ocorria. Por exemplo, o Grupo Moreira Salles entrou em um ramo comprando a Sociedade Brasileira de Participações de Financiamento, a Sofibras. Você tinha que ter 7 sócios. E, aliás, o Santiago foi um dos sócios também. E a Sumoc não admitia dividendos. Então, eles tinham que transformar os dividendos em juros e submeter à lei da usura. Um outro ponto é que eles davam financiamento, mas também não se admitia financiamento. Então, eles tinham que inventar uma espécie de leasing. Eles vendiam, por exemplo, um avião para algum setor e cobravam um aluguel pelo uso do avião, mas o aluguel, na verdade, era prestação. E o Santiago ele foi fundamental para foram os dois, digamos, juristas que ajudaram a consolidar essa nova economia que surgia, especialmente através do mais visionário empresário da época, que era o Walter Moreira Salles, que foi o Santiago, e depois dele o Zé Luiz Bulhões Pedreira, né? O Santiago ele era um grande pensador. Ele jamais seria um dono de jornal convencional, porque ele não sabia usar aquelas ferramentas de jornal, por exemplo. Outro dia saiu um livro sobre o início da noite, no começo do século. Então, sempre que o jornal estava em dificuldades, descia o cacete na Light, na semana seguinte a publicidade salvava o jornal. E o Santiago não era disso. Então, os dois jornais que ele participou, um foi A Razão, aos 19 anos, aliás, uma precocidade fantástica, né? E A Razão, o dono, já foi dito que era Alfredo Egídio de Souza Aranha, que mostra como que o Brasil era um país pequeno, né? Que era parente do Oswaldo Aranha, que por sua vez era parente dos Monteiros Aranhas do Rio de Janeiro.
Eu não sei se vai caber desse meu livro, porque já está um pouquinho grande, mas tem um capítulo sobre as tribos que dominavam o Brasil no começo dos anos 50. Eram uns 30, 40 famílias aí. Então, esse livro é interessante, a razão, porque o Santiago, ele, junto com o Plínio Salgado, foi bem colocado, no seu livro você desmistifica um pouco a megalomania do Plínio. E nessa época você tem, digamos, um integralismo que ele consolida grupos de pessoas que, mesmo mudando mais adiante o pensamento, eles se mantêm juntos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, no fundo, era digamos, o farol de um país pequeno. Eu sempre brinco que nos anos 50 você tinha um tabuleiro de xadrez aí que você não tinha torre, não tinha bispo, você tinha algumas peças só, mas você tinha jogadores que sabiam, que tinham visão de mundo. Tanto à direita quanto à esquerda, né? E é interessante o imbricamento desses grupos, porque, por exemplo, se você fosse pegar o pessoal mais voltado para a direita, eram técnicos, é muito similar ao que ocorre hoje, mas com uma diferença de nível monumental, né? Que eram técnicos que tinham a sua visão de mercado, as teorias monetárias e tudo que, de um lado, liderados intelectualmente por Otávio Gouveia de Bulhões, né, Roberto Campos, de outro por Celso Furtado, Rômulo de Almeida, e tinha um meio-campo com um conjunto de empresários que aderiram ao Getúlio lá, que tiveram o próprio Walter Moreira Salles, Horácio Láfia, os Klabin foram... O Getúlio tem um papel fundamental no desenvolvimento dos Klabins, né, Matarazzo na época lá. Então você ainda não tinha, digamos, essa polarização, ela se rompe a partir de 64, quando um lado perde, daí você tem aquele acomodamento dentro de uma nova onda, né? E nesses grupos que brilhavam no Rio, Santiago, no início, ele tinha luz própria, como acadêmico, evidentemente. O doutor Otto conta as aulas da faculdade que eram lotadas, aí era uma pessoa, efetivamente, já tinha o seu brilho próprio muito, muito precocemente. Mas, digamos, dentro daquela estrutura de poder do Rio de Janeiro, você tinha as diversas tribos. Uma dessas tribos era Walter Moreira Salles, lá, que já tinha se lançado como... Embora eles... O Santiago é de 1911, né? O Dr. Walter de 1912, ambos passaram aqui pelo movimento integralista, fizeram... Mas você tinha todo um conjunto de pessoas lá, o presidente da Light, o Galotti, todo um grupo de pessoas que optavam em torno lá dos clubes do Rio de Janeiro. Eles tentavam ser uma espécie de racionalidade em um país que, a exemplo de hoje, aliás, uma das definições aí que o Santiago coloca, né, uma direita alucinada de um lado e uma esquerda anacrônica de outro. Digamos, essa dicotomia volta a aparecer, e essa tentativa de criar o meio-campo acaba sendo sufocada aí pela radicalização, né? Os dois advogados que fazem todo esse trabalho para o Dr. Walter é o Santiago e Medeiros. Lá atrás, deixa eu pegar um pouquinho... Tem um conjunto de características. Agora, a banca dele, por exemplo, incluía o Carlos Medeiros, Miguel Lins, Jorge Serpa, Plínio Doyle. O Jornal do Comércio, e a partir dessa parceria com o Dr. Walter, ele passa a ficar rico. Ele fica rico. Muito rico. Hã? É que depende da relatividade. O Dr. Walter diz que ele passa a ser rico. Por Walter. E o Jornal do Comércio foi aquela tentativa de... gozado, né? Quando você pega o intelectual, ele, por exemplo, nos trabalhos do banco, ele absorve, segundo o Dr. Walter, absorve rapidamente as operações lá e se torna um conselheiro precioso, inclusive em temas não propriamente ligados ao direito. Então ele tinha essa capacidade de ver o todo e de prevenir o futuro. Agora, na hora de colocar em prática, daí não... É outro bicho. E o Jornal do Comércio foi isso. Eu tenho até aqui a carta que ele manda ao Dr. Walter quando ele resolve sair. Ele manda uma carta aos dignos companheiros, Pedro de Perna, José Xavier
Eduardo da Silva Ramos, Júlio Souza Velar, que era o que... E ele pega um jornal que estava caindo aos pedaços aí. O Jornal do Comércio foi um jornal histórico aí, surge de brasileiros exilados na França, e depois ele vai envelhecendo nas mãos aí de jornalistas, do Eumano Cardim, que era um jornalista que não queria fazer a modernização do jornal. O Santiago entra com a visão de futuro e entra com recursos e faz uma pequena revolução na imprensa, mas que dura pouco tempo. Ele fez um acordo, por exemplo, para publicar o Financial Times. Ele sabia escolher, ele sabia que, independentemente de posições políticas, você tinha aqueles jornais referência, efetivamente, né? Aliás, um dos pontos centrais aí é que, quando você vai em outros países, o jornal pode ser um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, mas eles têm um pacto em torno da informação. A informação é sagrada, né? Aqui é um pouquinho diferente. Aqui, né? Ele criou uma nova tipologia no Jornal do Comércio. Ele trouxe como diretor o Otávio Tirso, que era do grupo lá do Horácio Carvalho, do Dr. Walter. O Otávio Tirso tem um papel depois importante na editora Érica, que é absorvida depois pela Última Hora do Samuel Weiner, e acaba gerando um tiroteio, aquela CPI, uma CPI que acabou liquidando com o governo Vargas, né? O Samuel Weiner achava, ele estimulou a CPI, você vê que gozado, né? Todo o know-how do Mensalão, digamos, da campanha midiática do Mensalão e outros estava lá atrás, né? O Samuel Weiner estimulou a CPI porque o Getúlio tinha maioria no Congresso, e na CPI eles poderiam revelar os benefícios que tinham sido concedidos a outros grupos jornalísticos, né? inclusive Lacerda. Mas o que aconteceu? A CPI gerava notícia diária. E quem controlava, quem tinha mais poder de fogo, a Rádio Globo lá abriu os microfones para o Lacerda, então você tinha um processo gradativo aí de exacerbação aí da opinião pública, né? Ele trouxe o Aloysio Salles como vice-presidente. O Aloysio Salles também faz parte daquele pequeno mundo do Rio de Janeiro. Se for pegar anos 40, por exemplo, você vê que a diferença entre anos 40 e 50 no próprio Brasil, né, quando vem a industrialização. Nos anos 40, o lugar mais influente do Rio de Janeiro era a casa do Joaquim Salles. Joaquim Salles era um jornalista mineiro que trabalhou no Abolicionista. Ele participou do Manifesto dos Mineiros lá. E ele tinha um jornal, trabalhava no jornal. E na casa dele, depois que fechava o jornal, ele ia na casa dele e tinha um jogo de biriba mais concorrido da República. Apareciam lá generais, jornalistas, ministros do Supremo, e uma empregada que passava de vez em quando lá pegando palpite para o jogo do bicho. Era o Rio de Janeiro dos anos 40. Né? Então era Paulo Bittencourt, que era jornalista, era o Assis Chateaubriand, o Lacerda meio apagado, que ainda não tinha acontecido. Então esse era o Brasil daqueles anos 40, que era um país estritamente provinciano, um país que girava em torno de poucas famílias. E aquele salto que se tem a partir dos anos 40 e 50, muito ligado aí à Segunda Guerra, né? A Segunda Guerra joga no Rio de Janeiro um conjunto aí de imigrantes europeus trazendo as informações sobre os novos negócios que surgiu no mundo, de muita importância, até anterior à guerra. Lá é uma comunidade judaica que se instala no Rio de Janeiro e que pessoas que depois vieram fundar o Estado de Israel e que trazem a noção das novas tecnologias que surgiam, os novos materiais que surgiam. Então, digamos, dentro desse modelo que o Dr. Walter ele vai na frente criando os negócios, tentando estabelecer aí essas novas modalidades de negócio, e o Santiago ia dando um formato legal. É por isso que, como foi dito aqui, toda a parte mais relevante da produção dele não estava em livros, mas no arredondamento dessas novas formas de economia, né? Agora, ele, no curto espaço de tempo, ele ficou com um ano com o Jornal do Comércio, ele trouxe o que havia de melhor, né, no jornalismo. Ele trouxe para dirigir a redação o Luiz Paulistano. O Luiz Paulistano ele tinha passado lá pelo Diário Carioca, era um jornalista dos mais respeitados lá. Ele aceitou, até gozado, né? Ele comprou máquinas de escrever, porque no padrão anterior você não tinha máquina de escrever. Você imagina o que é um jornal, ia à mão lá, e você tinha que, o linotipista lá, traduzir. Ele trouxe esse Everardo Grillon
para secretário de redação, que junto com ele trouxe alguns dos melhores jornalistas da época. Ele mudou o padrão, aquele do jornalismo bico, né? Veio o Sérgio Porto, olha o time que ele montou. Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta, né? Carlos Castelo Branco, que mais adiante seria o mais influente colunista político do Brasil, Lúcio Rangel, uma figura referencial no jornalismo cultural, Fernando Lara Rezende, Heráclito Salles, Murilo Melo Filho, que depois fez muito sucesso na Manchete, no Cruzeiro, não lembro. Manchete, né? Mas o ponto dele lá eram os editoriais, efetivamente, os editoriais que davam a linha política. O jornal não prosperou, caiu um incêndio, teve um incêndio lá um ano depois, e caiu no colo do Assis Chateaubriand. Mas antes desse incêndio, o Assis Chateaubriand já tinha dito: o Santiago não tem experiência de administrador de negócios da imprensa. O administrador de negócios da imprensa é a capacidade que você tem de fazer parcerias, de fazer lobby. Ele falou: então é hora de estarmos à espreita, esperando que o fruto amadureça e caia em nossas mãos. Não, ele era, em termos de negócio, ele era... Agora é interessante o Roberto Campos, né, que fazia parte daquele núcleo dos dinossauros inteligentes lá do Rio de Janeiro, né? O Roberto Campos chegou a dizer lá que foi um castigo merecido. Castigo merecido porque ele tinha aquele negócio, traição de classe, né? Agora, em 64, depois do Jornal do Comércio, que ele se candidata a deputado lá em Minas Gerais e lança a campanha Morra PSD, né? Que não era bem dele, era mais dos políticos locais lá, né? Nesse livro tem um dos capítulos é o último encontro do Dr. Walter com o Santiago Dantas, né? Ele já com câncer. Tem algumas características pessoais dele, o Dr. Walter contava. Ele se preparava com esmero para qualquer jantar. Ele estudava o tema que ele ia... Era um jeito extremamente cativante, e ele estudava o tema que ele ia discorrer no jantar. Podia ser sobre cozinha, sobre arte, sobre... E esse último encontro foi em Paris, e ele levou o Dr. Walter... Onde que estão enterrados lá os reis? Palácio Versalhes? Não, eu não lembro se é. Mas e daí passava de túmulo por túmulo discorrendo sobre a história de cada personagem que estava enterrado lá, né? Com uma voz muito fraca já. Ele não foi cassado em função ele foi poupado em função da doença, né? Em função da doença. Essa resistência a ele por parte dos diversos partidos, inclusive do Partido Trabalhista, ficou nítido quando ele foi lançado para primeiro-ministro e não foi aprovado pela Câmara. Então, pela direita, ele era visto como o traidor de classe, e pela esquerda era visto como o sujeito que queria conciliação, né? Agora, o papel dele como pensador, alguns jornalistas, quando eu comecei no jornalismo, ele morreu em 65. Tinha alguns colegas que tinham entrevistado, e era uma figura que os colegas diziam, né? Ele dava a entrevista, você não tirava uma vírgula. Ou seja, o raciocínio era claro, do começo ao fim, não tinha aqueles tropeços de raciocínio que costuma cometer os normais, né? Bom, teria mais coisas. Sobre a parte jornalística, especificamente, são essas duas experiências, né? Essas duas experiências e sobre essa tentativa de gozar. Quando você pega o próprio plano trienal, a guerra política de 64, 62 foi muito, muito similar ao que ocorreu hoje, né? O que ocorreu com o próprio impeachment aqui, né? O próprio Jango, num certo momento, ele tenta montar o plano trienal com o Celso Furtado, que tinha uma parte de plano de estabilização. Então, você lança o plano de estabilização, você tem a resistência da esquerda e o mercado não aceita porque parte de um governo tido como esquerda, né? É por isso que mesmo nessa fase de Getúlio, do trabalhismo e tudo, você tinha que ter os avalistas perante o meio empresarial e perante o establishment, né? O próprio Dr. Walter foi um desses avalistas, né? Quando ele assume
o Ministério da Fazenda com a queda, com a entrada do Jango, a condição foi o Dr. Walter como ministro da Fazenda, que era aceito pelos Estados Unidos, e pelo PTB disse o seguinte: precisamos de alguém que tenha acesso aos Estados Unidos, mas que seja um patriota. Então, o Santiago ele era para cumprir esse papel num certo momento. O Dr. Walter acha que ele se encantou demais com a política lá e avançou. Aí estou falando mais em termos de posição tática aí, né? E avançou na retórica um pouco mais junto a esse meio que ele procurava influenciar, que era o establishment carioca. Né? Mas não foi. Mas era um jogo complicado. Né? O próprio Jango aí ele se via nessa indecisão que até matou a própria Dilma, né? Que você começa a fazer concessão de um lado, mas não é aceito. E você, se fizer muito concessão, você perde o apoio do seu lado. Então você fica naquele pior dos mundos. Né? Até foi muito oportuna essa lembrança do Afonso Arinos. O Afonso Arinos também era o Santiago do outro lado. Né? O Afonso Arinos tem um trabalho de 63, um artigo de 63, que ele analisava o uso da Guerra Fria como um fator de estabilização de governo. Ele fazendo parte da UDN aí. Sabe? E ele diz o seguinte: a Guerra Fria acabou no instante em que o Kennedy se encontrou com o Khrushchev. Mas aqui continua se martelando para desestabilizar o governo. Ele sendo oposição. E se o governo não tiver discernimento, não tiver firmeza, isso vai degringolar e vai acabar na mão dos militares. 63. Hoje, quando você pega as avaliações do Almino e de outros, que na época eram mais incendiários, digamos assim, eles reconhecem, mas é aquele negócio, você tem que estar colocado no tempo, né? Naqueles tempos de radicalização, eles reconhecem o papel racional e relevante do Santiago Dantas e do próprio Jango, né? Que sabia que não podia partir para o confronto na época. Né? Mas, infelizmente, não adianta. Quando você tem essas fases de radicalização, a possibilidade de aparecer aquele estadista que consegue juntar o discurso com ações estratégicas, aí se torna muito difícil. Né? Bom, esses são alguns pontos que eu tinha aí do Santiago. Infelizmente, na parte de imprensa, essas duas tentativas falharam na falta da visão da imprensa tradicional pelo Santiago, que era uma imprensa que dependia ou de governo na época, ou das empresas aí que tinham o seu filtro ideológico muito forte, como tem hoje. Né? Tanto que a Última Hora ela penou, tempos depois, por um absoluto boicote que vinham dos grandes anunciantes. Né? Bom, são esses os dados aí que eu trago para o painel. Obrigado. Deixa eu mais um pontinho aqui, que foi lembrado pelo professor Guerreiro sobre o direito comercial aplicado ao setor bancário. Né? Isso aí faz parte da minha sina aí nos anos 80, aí, que aquele esquema de liquidações extrajudiciais que você tinha aqui, né? Que o governo entrava com um fundo, criado nos anos 70, ele entrava com um fundo garantidor de liquidez. Depois que a empresa era liquidada, o banco, os ativos eram corrigidos, que eram ativos, e esse fundo era mantido um valor nominal. Então, depois de 10 anos, você não tinha mais fundo, com a inflação, e você tinha esses ativos. Né? E na ocasião eu tive... E daí veio o parecer Brossard tentando corrigir. E daí, quando veio o Plano Cruzado, eu tive minha maior guerra jornalística e jurídica com Saulo Ramos, que soltou um decreto... Não, então, mas é para mostrar como que a ditadura promove retrocessos no direito, e mesmo assim tem o direito que quer instituir a ditadura. Isso aí. Eu queria te ouvir, Nassif, sobre... a essa época, a gente tem, além do Santiago se aventurando como jornalista... tem ali pelo menos duas figuras que são marcantes para esse momento, que é, de um lado,
a família Marinho e de outro o Lacerda. Eles estão ali e na ponta esquerda está o Samuel Weiner. Isso. Eu queria saber se você tem algum conhecimento dessa relação entre essa trinca aí e ele. Não, o Lacerda ele rompe com o Roberto Marinho num certo momento. Agora, o Roberto Marinho ele tem, historicamente, desde lá dos anos 20 e 30, a família já envolvida com o uso político da mídia, né? Então, o que ele faz nos anos... O Lacerda ele tinha tribuna da imprensa, o Lacerda também era um que ele usava o jornal para efeito político mesmo. Ele não era o jornalista convencional dos achaques. Aliás, tem alguns dados interessantes aí que vão estar nesse meu livro sobre as razões do rompimento do Lacerda com o Jânio, que estava envolvido... Ali teve um problema sério de um repasse do Jogo do Bicho para uma fundação presidida pelo filho dele. Ele queria a ajuda do Jânio lá. E o rompimento se dá num jantar na casa do Walter Moreira Salles, em que estava o Pedroso Dorta, e o Pedroso Dorta mostra que a intenção do Jânio, que ainda não tinha a previsão de renúncia, né? Mas a intenção do Jânio era receber aquela delegação de poderes que o Mendes França conseguiu na França para fazer o acordo de paz com as ex-colônias lá, que era durante um prazo de um ano, você fica com plenos poderes para atingir tais objetivos. Era esse o objetivo do Jânio, né? Mas que o Jânio já estava degringolado totalmente ali, né? E o Lacerda, ele sai... Quando ele chega nesse jantar aí, aliás, foi um depoimento do Rafael de Almeida Magalhães para mim. Ele provoca um desconforto, porque ele já tinha se indisposto com muita gente lá, né? E ele vai para Brasília para encontrar com o Jânio, e o Jânio não estava, ele deixa a mala na portaria, não consegue entrar. Então ele volta para o Rio de Janeiro e começa a campanha dizendo que o Jânio tentava dar o golpe de Estado. E o que o Roberto Marinho faz? Em todos esses episódios, ele abre os microfones da Globo, que já era uma emissora muito potente. É instrumentalização, que nem eles fazem hoje com o Sérgio Moro e tudo. Abre o microfone até enquanto está servindo, né? Então, veio daí, digamos, o espaço aberto pelo Roberto Marinho para o Lacerda. Depois, quando o Lacerda se torna governador, ele rompe com o Roberto Marinho, ele tomba o Parque Lage, onde o Roberto Marinho tinha empreendimentos. E a importância da mídia era tão grande que você tem, de um lado, o Samuel Weiner, os três grupos que bancam ele são Matarazzo, Jafé e o Walter Moreira Salles, porque o Dr. Walter, nos anos 40, ele já tinha percebido a importância da mídia. E ele se torna sócio da Sombra, que era uma revista cultural e de sociedade lá mais relevante do Rio de Janeiro. E ele fica sócio e ganha uma visibilidade monumental lá. Ele sempre usou muito bem, não é para a questão da vaidade, ele usou muito bem politicamente a imagem pública dele, né? E daí ele percebe, vai nos Estados Unidos e percebe esse modelo de grupos de mídia, você com revista, com jornal, e dá um estímulo para criar uma editora junto com o Horácio Carvalho, que era a Érica, e traz a Sombra para a Érica. Quando o Samuel Weiner começa a montar a Última Hora, ele já não tinha tempo para tocar a Érica, o Aloysio Salles, que era outro parceiro, não tinha tempo, então eles fazem um acordo, passam para o Samuel Weiner a Érica, com as impressoras e tudo. Samuel Weiner assume lá algumas dívidas da Érica, paga com ações. Isso aí acaba estourando na CPI da Última Hora, né? E o Samuel Weiner, que era um baita jornalista também, ele monta um jornal, a Última Hora, lá, monta aqui em São Paulo, que era o Jorginho Cunha Lima, que foi diretor de redação na época. Monta em vários estados aí, mas dependia fundamentalmente do aval dado pelo governo, né? Então, quando esse aval termina... Por quê? Porque você tem, desde aquela época, você já tem uma sinalização no mercado. O mercado, a gente fala muito do efeito manada, né? O mercado, ele se move muito por efeito manada. Então, principalmente em períodos de polarização política, você tem alguns veículos que são estigmatizados. Então, ninguém anuncia lá. E o Samuel Weiner passou por isso, né? O Samuel Weiner passou por isso. Então, como jornalista e repreensivo, o modelo
da Última Hora foi um modelo fantástico aí mas ele precisava ter essa pilastra política aí que se rompe em 64, né? E o Chateaubriand é o seguinte, hoje em dia, com o fim da Abril, com o fim da Folha, a Globo realmente assume uma dimensão. Mas o Dr. Walter, na época, quando se falava em Roberto Marinho, ele falava, pô, perto do Chateaubriand, Roberto Marinho era pequeno. O Chateaubriand montou um império aí de um jornal líder em todas as capitais, aí pega a televisão antes de todos, pega. E ele tinha aquela visão de mercado mesmo, né? Você tem as riquezas minerais não são patrimônio do país, quem está embaixo da terra não produz, você tem que... Agora é interessante que o Dr. Walter, de um lado, ele abraça o getulismo até por razões anteriores, né? Ele namorou a Alzira Vargas lá, nos tempos de Poços de Caldas. Aí. Aliás, tudo começou em Poços, viu? Tudo começou em Poços, né? Não, tem histórias aí que eu recolhi lá, que é para comentar um pouco. Tinha uma senhora em Poços que eu peguei um depoimento dela, e ela falava, ela era namorada do Moacir, lá, que era o delegado, que era muito influente na época. Ela fala, quando eu namorava o Moacir, ele me levava para ver o Getúlio namorar na cascata das Antas, e o Getúlio entrava no meio do mato lá, que nem criança. Eu falava, mas que mentirosa, né? Até que saia um livro lá da biografia do Getúlio, e ele contando isso aí. Mas a Veja deu a capa, quem seria? Seria da Algisa Neri, seria não sei quem. E as Além de Poços falaram, imagina, era Dona Emê. E tem um episódio fantástico, a Dona Emê, lá em Poços de Caldas, porque a Dona Emê, eram duas irmãs que foram criadas para ser cortesãs. E o Dr. Walter dizia que a outra irmã era mais charmosa ainda. A outra irmã pegou uma viagem de navio e estava lá o herdeiro da Johnson & Johnson. Chegou no final da viagem casado com o herdeiro. Para descasar, tiveram que dar uma fazenda para ela. E a Emê, ela casou com o Luiz Simões Lopes, era do interior do Paraná. Daí teve caso com o Getúlio e, ao mesmo tempo, teve um caso com o piloto do Getúlio, o futuro brigadeiro Nero Moura. E uma noite ela está no quarto dela e o Getúlio sai devagarzinho lá do apartamento presidencial lá do Palace, bate no quarto dela e estava o Nero Moura lá dentro. Essa mulher é fantástica, viu? Ela é fantástica. Ela sai depois de 38, teve casos com o Guilherme da Silveira, com o meio mundo. Ela vai para Nova York, no primeiro ano já é considerada a mulher mais elegante de Nova York. Daí vai para Inglaterra, tem um caso com... acho que é o Duque de Windsor. Ela disputa o Duque de Windsor com a Coco Chanel. E depois ambas deixam o Duque de Windsor de lado e ficam juntas um tempo até... Mas a melhor foi a primeira vez que ele, junto com o Homero foi o grande parceiro dele, né? E tinha a Algisa Neri, que é uma lenda do Rio de Janeiro. Ela morreu em 1980, né? Foi casada com o Ismael Neri, enviou cedo, daí casou com aquele que era o diretor do DIP lá, Lorival Fontes. E daí nós estamos lá em Botelhos, na fazenda do Homero, lá lembrando dos casos. Eu falei, Dr. Walter, e da Algisa Neri lá? Daí ele falou, ela não gostava de mim, ela tinha uma coluna na Última Hora lá, vivia me criticando. Daí o Homero vira para ele e fala, Walter, esqueci de te falar. O que foi, Homero? Em 54, eu tive um jantar na casa do presidente da Alcoa, ela estava lá, bebeu um pouquinho, e ela era apaixonada por você. Homero, só agora que você me fala. 40 anos depois, 50 anos depois. Mas não, esse Rio dos anos 50 não tem paralelo, não.